começar? Vamos começar. Isso promete? Promete. Bem, Albertina, vamos embora, vamos trabalhar? Para ontem, papo. É de tarde. É de tarde, como diz a Maria Luísa Cláudia. Vamos trabalhar. Bem, e nós hoje vamos voltar àqueles nossos debates religiosos. Temos aqui dois convidados que são da casa, não é? E vamos começar por apresentar primeiro. Anda a vir a Adilson Fernandes. Para responder por ele e tirar a aflição do seu povo. Com vocês, o virtuoso homem dos milagres e dos mistérios sobrenaturais de Deus, apóstolo Antônio Osborne. Bem, está aqui o apóstolo Antônio Osborne. E quem é que eu tenho aqui do meu lado esquerdo? Adilson Fernandes. Diga-me, apóstolo Hugo, o prazer do homem tem limites? Só o facto de um homem ter prazer em aproximar sua mulher por trás é um homossexual. Um homem que aproxima sua mulher por trás como animal é um homossexual. E o homem, o que é que não pode fazer com a sua mulher? O homem não pode aproximar a sua mulher mais de duas vezes em uma noite. Se ele nem tocar por trás, né? Parece um animal. Não pode aproximar ela por trás como um animal. Não pode mamar na xuxa, porque é o lugar do seu bebê, não é lugar dele. Ainda que ele tenha a amamentação em atraso, não pode amamentar no chão da sua mulher. Se tem amamentação, o corpo foi a sua mãe. É diabo, é satanás. Com certeza. Sal grosso com homem. Se tiver a amamentação em atraso, não é a sua mulher que deve cuidar dessa sua amamentação em atraso. Apóstolo, diga-me algum dos pecados que o homem não pode cometer com a sua mulher. Se a pessoa, por sua vez, aproximar a sua mulher numa noite mais de 3 vezes, é um pecado. Ele deve confessar publicamente. A roupa do fardo ajuda muita gente. Por que é que não podemos usá-la? É um pecado usar a roupa dos fardos. Por quê? Ok, muito bem. Porque a roupa dos fardos transferem espírito. E os maiores doadores do mundo sobre roupas são homossexuais. Por isso que você vê que um miúdo bebê pequeno, que nunca assistiu nem vídeos pornográficos nem nada, o facto dele usar roupa dos fardos está fazendo uma alegria do nada a linha. Rádio X 90.3. É para beber daí ao lado da mesa, não. E só bater já entornou mais 2 vezes, não. Aí mesmo não, aí ao lado da mesa não. Não, não. Aí ao lado da mesa não. Vamos. Bem, então vamos embora. Nossos ouvintes já sabem, fiquem preparados que isto hoje realmente promete. Temos aqui pela primeira vez os dois, não é? Neste debate, o apóstolo Osborne e o apóstolo Hugo. Apóstolo Osborne, boa tarde. Boa tarde, Sano Produções. Boa tarde, Angola. Boa tarde, Bem-vindo. graças a Deus. Você é da casa, não é? Estamos Mais aqui. bem-vindo. Apóstolo Hugo, boa tarde. Boa tarde, Santo, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio X e boa tarde a todos quantos estão aqui nesta mesa da Rádio X. Bem, não é pela primeira vez, mas já temos aqui dois apóstolos, não é? O apóstolo Antônio Osborne e o apóstolo Hugo. Já temos dois, Certo. não é? Graças a Deus. Estamos aqui. Estamos aqui. Bem, nós aí vamos Mas falar- não é 2 apóstolos da atenção. Eu penso que, se possível, depois nós procurarmos focar sobre este ponto também seria bom. Qual ponto? Não, porque o Xando disse que aqui temos 2 apóstolos, mas eu não vejo 2 apóstolos aqui na mesa, mas simplesmente vejo um apóstolo. Oh. E o Antônio Osborne?
Sim, o Antônio Osborne é o senhor Antônio Osborne, não apóstolo Antônio Osborne. Mas o Xana no disse que temos aqui dois apóstolos. Por isso que também eu gostaria, se possível, se darem a oportunidade. Então, mais tarde nós vamos falar sobre isso. Focar só sobre isso. Mais tarde vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre algo que é um problema que muita gente tem falado sobre isso, que aflige muita gente, em relação à proliferação de religiões, das igrejas. Dá a impressão que todos os dias nascem centenas novas, em quase todas as esquinas nós temos uma igreja, não é? E então nós vamos falar sobre isso. Pastor Antônio, é da opinião também que devia existir uma mão pesada em relação a isso, a essa proliferação dessas religiões, dessas igrejas, que do dia para a noite nós acordamos, não é? E na porta ao lado tem uma igreja, batucadas, pois cada um vem com, cada uma dessas religiões com os seus usos e costumes, umas com batuques, outras com apitos, outras a xinguilar, quer dizer, cada um vem com a sua maneira, com o seu método, com os seus usos e costumes. Por mim, apóstolo Antônio Osborne, obrigado, Xanda Produções, pela palavra. Por mim, creio eu que se tivermos a combater essas igrejas que têm surgido, por mim seríamos a ir contra a palavra de Deus, que diz que deixa o joio e o trigo crescerem juntos. Mas é da opinião, apóstolo Antônio, que realmente há muitas religiões, há muitas igrejas, ou templos, ou denominações religiosas, chamem o que quiserem, que nem deviam existir. Concorda com isso? Concordo plenamente, mas é um facto que são sinais que Jesus diz que no tempo do fim haverá isso. Então por mim, na minha opinião, e segundo a minha ótica de ver as coisas, então eu acho que não podemos contrariar ou levantar contra essas igrejas. Não? Não. É da opinião que... Deixa eles crescerem junto. No final, Deus é que vai julgar. Deus é que vai dizer esta é verdadeira e esta não. Sim. Só Deus que pode julgar. Só Deus. Apóstolo Hugo. Bem, em relação à questão submetida aqui na mesa da rádio, né? Bem, em contrapartida, eu diria que estas igrejas, todas elas não deveriam existir. Porque... Desculpa, Antônio, apóstolo Hugo. Qual é... Shalom, né? Qual é o nome da... Shalom. A igreja pentecostal Shalom. Shalom. Ministério Internacional. Ok. Podemos continuar, apóstolo. Exato. Conforme eu dizia, nenhuma destas denominações religiosas deveriam existir sobre a face da terra. Porque de geração em geração, nunca houve uma denominação religiosa de Deus. Deus nunca conduziu o seu povo por denominações religiosas, por seitas ou organizações religiosas. Mas Deus sempre conduziu o seu povo por um profeta mensageiro vivo. E o profeta mensageiro vivo que Deus envia à terra para conduzir o seu povo, este não vem fundar uma denominação religiosa. Este não vem abrir nenhuma igreja pentecostal e tal, pentecostal acolá, nenhuma igreja shalom, nenhuma igreja bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Mas quando Deus envia um profeta, este profeta vem com uma mensagem. E a sua mensagem, por sua vez, é que será a via de salvação para qualquer habitante da terra. E é este profeta que Deus envia que vai poder estabelecer os sacerdotes, que são os ministros de Efésios 4:11, na nova aliança para o seu tempo. Mas agora, quando estas denominações religiosas elas vão poder estar sobre a terra, e nós, enquanto estivermos vivos, vamos dizer que não, vamos esperar com que Deus, Ele mesmo, separa o trigo e o joio, então simplesmente nós estaremos a defender ou então a compactuar nestas mesmas proliferações. Como Deus vai separar o trigo e o joio? Porque enquanto nós estivermos vivos na terra, que nós devemos procurar tomar uma decisão. Não é esperar nós morrer para sabermos se estamos no caminho errado ou não. É enquanto nós estamos vivos. Agora, como Deus vai separar o trigo e o joio? Deus separa o trigo do joio por meio do profeta que Ele envia.
As pessoas pensam que Deus vai separar o trigo e o joio no último dia. Não é possível. Como eu que estou vivo e tenho um tempo determinado, um ano determinado para poder viver na terra, vou caminhar conforme bem eu quiser, vou caminhar conforme bem eu quero, vou seguir um caminho a qual eu vou julgar ser verdadeiro, com uma paz profunda e esperar no último dia Deus vir separar o trigo do joio, não sei se é no julgamento ou como não, mas Deus separa o trigo do joio na terra. Então, Enquanto... o que é que deve ser feito? Essas denominações religiosas que existem? Sim, todas elas devem Parar, fechar. Todas, sim, todas as Até a denominações. Shalom. Todas, a Shalom é simplesmente uma das ramificações de muitas igrejas que existe. Porque a Shalom é simplesmente uma revolução. Talvez o senhor estava em uma determinada igreja. Qual senhor? O senhor Antônio, talvez estava em uma determinada igreja onde ele cresceu ou nasceu, não conheço bem a sua história, e depois viu que também o dinheiro não foi suficiente, ou uma outra coisa, e abriu também só mais uma delas, que é Shalom, porque existem tantos ramos pentecostais, e todos esses ramos pentecostais que existem sobre a terra é consequência de divisões, e essa divisão não tem nada a não ser mais em relação ao dinheiro. Antônio Osborne disse-nos, acho que foi a última vez que cá teve, ou a penúltima, não foi Zoa. A Zoa está aqui connosco. Disse-nos que foi uma profecia de Deus, né? Parece. O que é que aconteceu? Volte lá a fazer-nos. Ok. Irmão Hugo, quando é o Hugo, não é o seu nome? Sim. O irmão aqui ao meu lado. E eu não consigo desfazer o seu ministério, dizer que não, você não é pastor, você não é apóstolo, você é senhor Hugo. Não posso fazer isso. Se você é servo de Deus e você foi chamado por Deus para servir Deus, então você não pode ignorar o outro pastor que também está a servir Deus. E se realmente você está a servir Deus, a não ser você estiver a servir alguém. Agora, se você é servo de Deus, então você está proibido de revocar o ministério do outro. Não posso fazer isso. Se você é servo de Deus, então você é pastor ou apóstolo, independentemente do teu chamado. O apóstolo Antônio é que criou a Shalom. Eu sou visionário da igreja Shalom, tal como... Antes da Shalom pertencia a algum sítio? Eu sou filho do pastor Aflucal, Aleluia Ministries Internacional, uma das maiores igrejas que está crescendo a nível mundial atualmente. Sim. E saiu de lá por quê? Fui consagrado, Deus falou comigo e mandou-me, tal como mandou o pastor do irmão aqui, o Hugo. E qual é o nome do pastor? Da outra vez o apóstolo Antônio Osborne disse-me que é irmão na fé, está no mesmo nível com o Cacó Filipe. Cacó Filipe, sim. Eu estou na mesma dimensão espiritual do Cacó Filipe. Então, aqui eu estou a ver filho da igreja dele. Então, é o nosso filho Hugo, que está aqui. O Hugo também é seu nosso filho. Claro, eu sou visionário, eu sou líder espiritual. Então, o Hugo que está aqui é nosso filho. E, tal como meus filhos da fé, está aqui o Hugo também como um dos filhos da fé, como visionário, né? Como visionário, alguém que teve a missão com Deus. Mas até aqui eu estou dentro da base da Bíblia, não quero me desviar. Deus cumpre milagre, Deus faz milagre acontecer através de mim, Deus cura pessoas, Deus tira a sida, Deus faz tantas maravilhas. E aqui já há outra contradição em relação a essas... Nunca eu posso dizer que eu sou agora Salvador e não pode existir mais de uma igreja, tem que ser mesmo Shalom. Não, tem que existir. Pode existir todas as igrejas que eu vejo, mas cada um está fazendo seu papel, cada um está fazendo sua missão. Quando alguém surge com a ideia de que todos são falsos, eu sou verdadeiro, ele que é o falso. Assim diz os brasileiros, dizem isso. Quem é falso? Quem estiver a acusar todos, ele que é o falso. Quem acusa neste caso sempre... em particular, o apóstolo Hugo. Estou aqui a lhe dizer, eu prefiro sentar com o pastor dele, líder, o visionário dele, entre nós, como filho, nosso filho da fé que está aqui, o Hugo, discípulo do meu companheiro, meu compadre, o Cacó Filipe. Agora, acho que o Cacó Filipe passou mal a mensagem dele aos seus seguidores, tal como o William Branham passou mal também a missão dele, a visão dele aos seus seguidores. Por quê? Por causa dos milagres. Mas o apóstolo William Branham, se Deus fazia milagre através do seu ministério. William Branham, o americano. Sim. Sim, Deus fazia milagre nele, tal como faz em mim.
Deus faz milagre, tal como Deus ungiu William Branham, tal como ungiu o apóstolo Valdemiro Santiago, com muitos milagres e sinais, tal como me ungiu a mim. Não, mas o apóstolo Hugo já disse que o Emílio Santiago é o drabão? Não, o Valdemiro Santiago, o líder da Igreja Valdemiro, Mundial, é um ungido de Deus. Deus cumpre milagre, tal como nunca chega a seus fiéis da igreja, dizer que não, e todas as igrejas são falsas. É a Igreja Mundial que é a única igreja de Deus e eu sou o único profeta enviado de Deus. Essa Então, aí ele vamos lá estaria ver se contraria a estamos- palavra de Deus. Vamos só um minuto, apóstolo. Então, já temos aqui um ponto contraditório que o apóstolo Hugo diz que deviam todas ser erradicadas, não é? Todas essas Eu não denominações concordo com isso. religiosas, e o apóstolo Osborne diz Não que não, concordo cada com um é isso. livre, não é? Cada um é livre. Estamos a servir Deus. Vamos lá. Estamos na seara. apóstolo Jesus Hugo. até diz, A Jesus diz princípio que é- a seara é grande, Só- pouco só cefeiro. Jesus diz até, inclusive, orai para que Deus enviasse outros cefeiros, porque a seara é grande, é obra de Deus. Essa obra tem dono, que é Deus. Somos cefeiros, somos servos de Deus. Tá bem. Para Deus podemos ser muitos, mas para Ele, Jesus diz que somos poucos. Somos Ainda poucos. falta mais. Ainda tem que surgir o Xando, né? Amanhã surgiu Pastor como pastor. Xando. Pastor Xando. Vamos Ainda embifar bem. tem que surgir Vamos lá, mais apóstolo alguém. Hugo, apóstolo Hugo, vamos. Sim, eu penso que o que está a acontecer aqui é insultos, não é? Eu noto esse insulto da parte do senhor para comigo, Não, quando são ele verdades. diz que ele é colega do profeta Caco Filho. Já tinha dito da Na outra mesma vez. dimensão espiritual. Sim. Operamos na mesma dimensão É assim, espiritual. as pessoas devem compreender que Deus só envia um único profeta na terra. Oh. Um único profeta. De geração em geração, Deus sempre levantou um só profeta. E este profeta vem com uma mensagem da parte de Deus. Apóstolo Todos Antônio, quantos estou aqui. são filhos de Deus poderão fazer o eco da mensagem deste profeta. Por exemplo, o Senhor diz que ele é um apóstolo. Um apóstolo significa um enviado. Quem o enviou? Um apóstolo é um enviado de um profeta. É um profeta que envia. Quem enviou? Agora, Não, quando foi enviado ele... por quem? Não. Por exemplo, Irmão, qual é apóstolo? deixa-me só... Só um minuto. Deixa-me só eu terminar do que eu quero aqui dizer, porque ele disse muitas coisas, de modo a fazer claro a todos os ouvintes. Um apóstolo é um enviado. Um apóstolo é um ministro da palavra. Não há ministro sem haver presidente da República. E em um país, por mais grande que seja um país, não pode haver 4, 5 presidentes da República. Há um só presidente e vários ministros. E quem estabelece estes mesmos ministros é o presidente da República daquela nação. Assim é com Deus. De geração em geração, há um só profeta na terra. E é este profeta quem vai estabelecer os apóstolos, os evangelistas, os doutores e assim por diante. Vemos que em Hebreus capítulo 5, versículo 4, Paulo disse que ninguém se arroga esta honra se ele não for estabelecido como Arão. Quer dizer que Arão, para poder se tornar um apóstolo ou um sacerdote, Arão foi estabelecido pelo profeta Moisés. Hoje, se eu sou um apóstolo, fui estabelecido pelo profeta Caco Filipe. Da mesma dimensão que o apóstolo Não, Antônio. não, ele não é de nenhuma dimensão de ninguém. Vê que o seu pai, ele diz que o seu pai é Alfa Lucau e ele foi levantado para fazer milagres, e o Valdemiro Santiago é um servo de Deus, assim em diante. Bem, somente um ladrão vai defender o outro ladrão, não é? O Valdemiro Santiago, o Alfa Lucau, são altamente perigosos para toda a terra. São charlatões, são bandidos. Eles seduzem milagres, ok? Eles vendem, por exemplo, esse homem, o Alfa Lucau, ele vende água, Essa água, ok? sim, né? Sim, ele pode vender água para... Um momento. Pai espiritual. Ok? fala. Ele vende Não água. sei Quem... o que é isso. Porque... Vai falar já, apóstolo Antônio. Deixa-me... Se Ao o meu Caco tempo... Filipe é falso profeta. porque Deixa-me já ele- só ele eu terminar. atropelou as Deixa-me regras eu terminar. bíblicas. Só um minuto. Então, Ele está a tornar-se Vai falar já, apóstolo idolatrado Antônio. por vocês. Vai os falar seus já, vai seguidores. falar já. Mas nunca, nem vê que nunca. Vai o pastor falar já. Africano. Vai Ok, falar já. está bem. Então, Então, não fala nome do meu pai espiritual e identificá-lo na mesma classe. Calma, do calma, Caco Filipe, que eu faço Antônio. isso. então conforme eu dizia, o Valdemiro Santiago, não, ele não é um apóstolo. Ele é um voluntário na colheita. Ele se estabeleceu como apóstolo de E Deus.
O pai, o... Eu chego já até ali. Ok. O Valdemiro Santiago, ele se estabeleceu abusivamente de apóstolo. Ele fica a roubar o povo em nome de Jesus. E ele está em cumprimento de Mateus capítulo 7, versículo 21. Por isso que no último dia o que eles dirão é que, Senhor, foi em seu nome que nós fizemos isto. Foi em seu nome que nós fizemos acolá. Agora, vejamos o seguinte. Se hoje alguém segue Vladimir Santiago, é devido a quê? Milagres. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11, e Mateus capítulo 24, que nos últimos dias é isto que os falsos fariam. Milagres e prodígios. Milagres de sedução, milagres de mentira, de modo a endurecer o coração dos seus fiéis, para que não possam sair de lá e possam crer no profeta mensageiro vivo do seu tempo. Da mesmíssima maneira, é com o senhor Alf Lucão, um congolês que reside na África do Sul, Alf Lucão. Sim, Alf Lucão, um congolês que reside na África do Sul, que, por sua vez, tem feito muitos milagres de sedução. É o pai espiritual do apóstolo Antônio. Assim conforme ele diz, que faz muitos milagres de sedução. E atenção, eu quero levar aqui algo ao conhecimento de todos os ouvintes. Este mesmo bandido, Alf Lucão, aconteceu que no ano de 2010, chegou um momento, no ano de 2010, eu vou provar daquilo que eu estou a dizer, ok? Eu estou a chamá-lo de bandido, vou mostrá-lo porque que ele é um bandido, o Alf Lucão. Um momento, mano. Um momento, é assim. Sim, também um momento, ok. Este bandido de nome Alf Lucão foi no ano de entre 2019 a 2018. Ele simulou uma ressurreição. Isto até viralizou. Ele simulou uma ressurreição que ele, por sua vez, o que aconteceu? Eles foram comprar contrataram uma família. Ok? Sim, deixa-me explicar. Eu vou mostrar por que esse homem é bandido. E se o pai é bandido, então o filho não será menos. Mas eu quero provar daquilo que eu estou a dizer. Eu não vou acusar ninguém. Eu vou provar e vou demonstrar do que eu próprio estou a dizer aqui nesta rádio X 90.3. É assim, o Alf Lucão, ele havia contratado uma família. Ok? Contrataram uma família e por sua vez deixa-me só eu terminar o meu raciocínio. Temos muito tempo, temos 2, 3 horas. Temos muito tempo. O tempo que você está a lidar é que tem que vai ter 15, 20 minutos, tem muito tempo. Está a fugir da falsidade do pai espiritual dele. Cada um está bem. Senhor, o senhor disse que o senhor está na mesma dimensão que o Cacufi Felipe. Eu quero mostrar-te por quê. Eu vou mostrar-te a partir do teu pai para poder mostrar-te a ti. Apóstolo Antônio. Eu vou falar mas eu quero um momento. Então, conforme eu dizia, este bandido de nome Alf Lucão contratou uma família e simulou, meteram um jovem no caixão e foram contratar uma agência funerária e para poder deportar o mesmo corpo para o Zimbábue, segundo a simulação. Mas enquanto o carro passava na igreja, como já era de combina, alguém disse que não, alguém também da combina também deles, disse, olha, vai aí tem um pastor que está a ressuscitar. Então chamam o Alf Lucão. O Alf Lucão sai, diz que eu vou ressuscitar este homem. Toda a multidão, toda a igreja inteira saiu com o Alf Lucão. Meteram o caixão no meio, abriram o caixão. O morto estava assim. Tudo simulação. Tudo simulação. Ok? Como tudo simulação. Agora, ele viu já, oh, aleluia! A guitarra já, oh, aleluia! Ele pega no suposto morto, lhe aperta, o morto levanta. Agora, todo mundo aí a gritar de alegria. E depois descobriu-se que isto foi uma simulação. Está provado porque a mesma agência funerária, a agência funerária que eles haviam contratado multou
a igreja. Ok. O Alfa local pagou, indemnizou a mesma agência funerária e tudo isso ficou provado de tantos os milagres que ele já fez. Este é só um dos milagres. Várias pessoas que simulavam ser paralíticos, várias pessoas que simulavam ter isso, ter aquilo. Ele simplesmente simulava tudo isso para poder distrair os menos atentos. Então, há famílias carenciadas, há famílias a sofrer, pessoas a sofrerem, pessoas com certas situações. Então, esses bandidos, como o Alfa local e o Valdemiro Santiago, eles, por sua vez, aproveitam-se, não é? Da cegueira total que a humanidade em si vive, não é? Da mentalidade vazia do povo africano e do povo brasileiro para poderem então, não é? Um momento. Sim, a mentalidade do povo africano. Vazia. O quê? E tu tens a mentalidade Um vazia. momento, senhor, eu vou chegar até ali um momento. Aproveitam-se da mentalidade do povo africano e brasileiro com milagres de seduções de mentira, então acarretam as pessoas. Mas o que eles fazem? Pegam esta água, ok? Vão pôr em um bidão, falam que não, vem beber, vem comprar esta água. Não oferecem de favor, não. Não, mas da última vez que o apóstolo Antônio esteve aqui, fizemos uma oração e os ouvintes, muitos ouvintes em casa, na rua, no serviço, beberam água sagrada segundo a oração que o apóstolo Antônio fez. E o apóstolo Antônio depois confirmou que muitos ouvintes ligaram para ele a dizer que ficaram curados. Chano, tudo isto é sedução de Satanás, ok? Do Tudo isto é sedução. Por isso que estes homens estão a se enriquecer. Eles enriquecem-se com essas práticas. Eles vendem água ungida, vendem azeite ungido, vendem lenço ungido, ok? Tudo isto para comercializar. E você vê que o que eles identificam? Se eles disserem que são homens de Deus ou servos de Deus, dirão que eu faço milagre, ok? Mas não são os milagres que identificam um verdadeiro enviado de Deus. Um enviado de Deus tem uma mensagem. Se eu sou enviado de Deus, eu tenho que vir trazer à humanidade uma mensagem da parte de Deus. Agora, milagres e prodígios, eu quero explicar o que é que está por trás dos milagres e prodígios em curto tempo. Estes homens, Antônio Osborne, que está aqui na mesa comigo, ele disse ser apóstolo porque ele sabe ler. Se ele não soubesse ler, ele seria um curandeiro. Como ele soube ler, com o espírito de adivinhação que ele tem, com a Bíblia, ok? Então fez-se passar chamar-se abusivamente de apóstolo. Ok? Então, com o mesmo espírito de adivinhação que atua nele, é o que ele está ali a seduzir as pessoas. Mas tudo isso não passa nada a não ser em cumprimento de 2 Tessalonicenses 2:9-11 e Mateus 24. E o que o profeta Caco Filipe já revelou, que todos esses líderes religiosos são encarnação de Satanás, assim conforme o senhor Antônio Osborne, que está aqui na mesa comigo, também é encarnação de Satanás. Estão compreendendo? Todos os ouvintes devem compreender isto, devem reter isso. Porque como é possível haver apóstolo em Angola se este apóstolo não é apóstolo Hugo Zé da Costa ou apóstolo Aniceto Manuel ou alguém que o profeta Caco Filipe estabeleceu? Como se tornou apóstolo? Qual é o profeta que ele estabeleceu? Qual é o profeta que ele enviou? E este homem que ele enviou veio em cumprimento. A encarnação, sim, toda pessoa que se diz ser apóstolo, pastor, profeta, se não é Caco Filipe quem ele estabeleceu, este homem é um demônio. Vamos lá, apóstolo Antônio. Tem todo o tempo do mundo. Ok, agradeço imenso, Shadow Produções. Eu queria responder, começando do que aqui o irmão... Vamos começar no Alfa local. Sim, o irmão... o irmão, né? O nome dele que é? Não, eu não sou irmão, eu não sou teu irmão em Cristo. Hugo Zé da Costa. Apóstolo Hugo Zé da Costa. Irmão não, apóstolo Hugo Zé da Costa, porque eu sou teu apóstolo. Você não é. Eu sou teu apóstolo, sim. Você está perdido, irmão. Você está na perdição. Ok, irmão está a idolatrar alguém, então você não é apóstolo. Você é seguidor de Caco Filipe, então você não é apóstolo de Deus. O que acontece? Vamos começar com... Eu não vim aqui em nome do pastor Africano. Okay. Por favor, vamos evitar falar nome de pessoas que não são do nosso nível. Pastor Alfa não é do meu nível, não é meu amigo.
Ele, se ouvir esse programa, ouvir isso, pode ficar chateado comigo. Eu prefiro não, até se calhar ele pode lhe procurar. Que ele, Vai procurar quem? O Não, apóstolo? eu conheço o meu pai espiritual. Ele Procurar não gosta- pra quê? Esse tipo de brincadeira ele não gosta. Ele Esse tipo de é brincadeira, ele bandido. não gosta. Várias vezes ele já foi Agora é minha processado vez. Agora é minha vez de por falar, tá? Agora é minha vez Tenha de falar, bondade. tá bem? Sendo Pode homem falar. de Deus, eu conheço o meu pai espiritual. Ele não gosta desse tipo de brincadeira, ele não gosta. O presidente da África do Sul, na qualidade de presidente, congregava na igreja dele. Via várias vezes cultuar na igreja dele. Como presidente, não é porque depois é uma pessoa que fez culto, realizou culto na Assembleia Nacional na África do Sul. Várias vezes. É pai grande. Não é qualquer pessoa. Não estamos a falar aqui de um pastor aqui na esquina, ou Capu Felipe, não. Estamos a falar de um apóstolo, um profeta de Deus, alguém de alta patamar. Ela é de onde? É natural de onde? É natural, ele é daqui, é angolano, Bacongo. Ah, é Na graça- angolano? É angolano. Ele é Como, do- é que, como é que está a dizer que é congolês? Ele é congolês, Não, é do ele é Congo angolano. Kinshasa. É angolano do Uís. Ele é angolano do Uís, mas cresceu em Kinshasa. Tem outra parte da família, sabe como que os africanos... sim, Angola, a situação de guerra, como que aconteceu. E o pastor Af é alguém É angolano. daqui. É aqui. Mas está na África do Sul. Está na África do Sul há muitos anos. E aí onde Deus lhe exaltou na dignidade. É um homem de Deus ungido. Não estou aqui para Mas falar esse de bem assunto, esse material. episódio aí da Isso aconteceu. ressuscitar É o que eu estou aqui Eu a vi o dizer. vídeo também eu nas não redes quero, sociais. Eu não vim aqui para ajudar. Não, mas está bem. Mas só esse episódio aconteceu mesmo. Isso aconteceu na África do Sul. Mas presta atenção. É o que eu estou a dizer. Eu não vim aqui falar do nome do meu pai espiritual. Eu apenas falei que eu sou filho do pastor Af, mas não vim aqui falar o nome do pastor Af. É que eu quero que retenhamos isso. Tá bem. Evitamos isso. Tá? Vamos evitar isso porque eu sou filho do pastor Af, passei na escola do pastor Af, passei no ministério do pastor Af. É, papai está muito quente aqui, não? É eu controlar sou aí o ar-condicionado. líder da igreja pentecostal Ministério Internacional Shalom. Mas vem essa criação da Shalom, Vamos falar da Shalom. vem Sim, por sim. parte do Alfa Local, não? Não, meu pai, ele é meu pai. Tem seu Sim, já ministério, percebi. eu respeito. Agora, eu sou líder da igreja pentecostal, Ministério Shalom. Então, vamos falar São coisas do diferentes. Shalom. Duas coisas diferentes. Vamos falar do Shalom. Então o apóstolo Hugo insiste em falar do Não Alfa pode falar de Local, alguém que porque- não está aqui, não é amigo Sim, dele, o- não é amigo de Caco Felipe. Pastor Rafa não é amigo dele. Eu não sou do mesmo patamar. tinha mais de 3, 4 presidentes da República da África. Em cada mês vinham cultuar na igreja dele. Vai lá no Google e vai lá e vê isso. Não é qualquer pessoa. Não estamos a falar de qualquer pastor da esquina aí, fica com o Felipe, não. Oh, Estamos a Caco falar de um Felipe é da apóstolo esquina. que tem 3 aviões. Oh, como então? Estamos a falar de um pastor que tem 3 aviões. Os presidentes da República vão lá lhe procurar para receber E oração. avião é Está o a pensar quê? que é uma pessoa do nível? A Africano não é amigo do Caco Felipe. Africano não é amigo do Caco Felipe. Caco Felipe é meu amigo. É do mesmo patamar, da mesma dimensão. Conhece? Eu ivoariense, eu conheço, eu às vezes acompanho o seu ministério. Só que ele mal está jogando o seu papel, mal está levando o seu ministério, está a tornar-se falso. O que acontece? Eu estava aqui a falar do que, no princípio, o que aconteceu? Falei do apóstolo Valdemiro Santiago, eu não falei inclusive do pastor Rafa, mas falei do Valdemiro Santiago, porque eu vejo que são homens de Deus, que Deus usa com sinais e maravilhas. Mas, ao modo nenhum, pastor Valdemiro Santiago se intitula do mensageiro, missionário, ou salvador, ou que alguém que Deus enviou para que ele salve as pessoas, que não pode existir mais nenhuma igreja, não pode existir mais católica, pentecostal, tem que todos fecharem as suas igrejas, seguir a igreja mundial. Não pode fazer isso. Deus não mandou só ele, mandou a todos. Mandou a igreja universal, Deus mandou a igreja pentecostal, Deus mandou a igreja quimbanguista, Deus mandou a igreja Simão Toco. Este Deus é qual? Deus mandou Este Deus é qual? Todas as igrejas são igrejas Deus de que mandou toda essa... Esse Agora, Deus é qual? Quando você surge, agora é a minha vez de falar. Quando você surge a dizer que não, todas as igrejas são falsas e não podem existir, tem que existir Caco Felipe. Então você é falso. Você está perdido, irmão. Mas quem é falso? Caco Felipe é falso. Mas agora eu não estou a perceber, então, e não estou aqui a tomar partido nenhum. O apóstolo Hugo não pode falar do Alfa Local. Não pode, nem então, deve. mas o apóstolo Antônio pode falar do Caco Felipe? Não, Só quero perceber isso. eu
também não queria, tanto eu não vi aqui. Não, só quero perceber isso, só quero perceber isso. Então, ele, como falou do pastor Af, eu também estou falando do Caco Filipe, que é um pastor que desviou a visão de Deus. O Caco Filipe? Sim. Não sei se Deus tem feito milagre no ministério dele, por causa desses milagres, então ele vigarizou pessoas, ele se vangloriou de dizer que agora ele é salvador, ele que tem que mensageiro único. Não, eu não aprovo isso. Não aprovo isso, porque Deus, em todas as gerações, Deus levanta profetas. Assim como aqui Deus levantou o apóstolo Antônio. Aqui aonde? Aqui em Angola, Deus me levantou nessa geração. Agora, o fato de Deus me enviar não implica que Deus não pode usar outro pastor. Mas calma, não percebi. O Deus é quem enviou o apóstolo Antônio, Deus o único enviou. em Angola? Não. Não posso ser o único. São muitos. Somos muitos. Deus me enviou. Existe pastor que Deus usa. São 5 ministérios. Como que você vai dizer que apóstolo tem que ser enviado por um profeta? Então você não conhece a palavra de Deus. Hein? São 5 ministérios na Bíblia. Diz a palavra de Deus. Existe ministério pastoral. Existe ministério profético. Existe ministério doutorado. Existe ministério evangélico. Existe ministério... São 5. São 5 apostólicos. São 5 ministérios. E todos esses 5 ministros são iguais. Não tem profeta não é maior que doutor. O doutor não é maior que o pastor. O pastor não é maior que o evangelista. São 5 ministros de Deus. Que Deus mandou, que Jesus deu a responsabilidade da igreja. Então, um profeta não pode mandar apóstolo. Então, se você, o teu líder te ensinou isso, está vos enganando para vocês serem os seus adeptos. Não são adeptos de Deus, nem de Cristo. Vocês são adeptos desse homem. Talvez não é homem de Deus, está vos enganando. Estou a falar para os seguidores do Caco Filipe. Se todos eles estão no sistema da mentira. Eles estão a seguir o diabo, não estão a seguir Jesus, não estão a seguir a palavra de Deus, estão a seguir Satanás. E eles têm um fim, vão para o inferno. Porque aqueles que pegam, os que seguem Caco Filipe, vão para o inferno. Porque eles não acreditam na palavra de Deus, estão a acreditar na palavra do homem. Usando a palavra de Deus para enganar eles, dizer que não pode existir mais nenhuma igreja, não pode existir. Então, como que você vai dizer que profeta tem que mandar apóstolo? Se são 5 ministros, são 5 ministros. Tem profeta, tem pastor, tem doutor, tem evangelista, tem apóstolo. Mas agora uma coisa, apóstolo Antônio. Quer dizer, eu se for dormir hoje e amanhã acordar e vou para uma rádio, vou para um canto, vou para a esquina e começo a dizer, olha, ontem durante a noite sonhei e apareceu Deus e disse-me, a partir de agora vai achando, tu és o apóstolo escolhido, e ataca o apóstolo Antônio e o apóstolo Hugo. É assim que funciona? Nunca funciona assim. Como é que Podes funciona? crer que esses pastores que você vê foram chamados por Deus. Esses pastores que você vê, porque surgiu ali, Mas quer dizer, cada um aparece e diz que foi chamado por Deus. Como é que... É um processo. Quando Deus te chama, Ele te chamou mesmo. Mas quem prova isso? O seu líder, o seu pastor que lhe enquadrou, ele é um pastor que veio de uma igreja. Ele não Isso que o apóstolo Hugo diz que os que sabem ler são os apóstolos e os que não sabem ler são os curandeiros. Não, esse aqui é um fato que ele está a imaginar. Não é isso. Se existe quimandeiro, não pode dizer que não pode existir pastor, porque existe quimandeiros. Não. Se quimandeiros são representantes de Satanás, são duas coisas diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se existe reino das trevas, representantes do diabo são os quimandeiros, são os mágicos, são esses aqui. São curandeiros. Mas existem representantes de Deus, são pastores. Mas é um facto provado que muitos curandeiros, naquela altura, naqueles tempos, hoje em dia são pastores. Isso é um facto provado. Se foram convertidos, se Deus o converteu, porque mesmo Paulo, que tornou-se apóstolo, ele era o Saulo, o nome dele era Saul, ele era alguém que perseguia a igreja, alguém que se envolvia com a macumba e perseguia a igreja. Okay. Mas quando você teve encontro com Jesus, Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos fala, ele teve encontro com Cristo, Cristo lhe perguntou, por que tu estás a me perseguir? Então, essas pessoas quando se convertem,
pode ter o chamado de Deus, pode servir Deus. Se ele abandonou a macumba, se ele abandonou a feitiçaria, se ele passou na libertação, foi acompanhado realmente, agora, se ele tiver missão com Deus, pode pregar a palavra, não faz apóstolo mal. Antônio. O apóstolo Hugo dá-me a impressão que essa proliferação dessas denominações religiosas tendem todas a caminhar, não é, para um único objetivo, que é o lucro, é isso? Sim, por isso que é notável o senhor aqui a defender os seus colegas, ok? Dizendo que, por sua vez, a igreja é bom Deus, a igreja tocuista, a igreja quimbanguista, a igreja universal, a igreja mundial, a igreja dele, todas foram enviadas por Deus. Mas o que os ouvintes devem se perguntar é: como é possível adorarmos um só Deus com doutrinas e princípios diferentes, batismos diferentes? Se a Bíblia diz no livro de Gálatas 1:10-12 que tenhamos uma só fé, um só batismo e uma só fé e um só Espírito, será que o batismo do bom Deus é o mesmo batismo aqui do Universal? Não. O batismo dos adventistas é o mesmo o batismo que a católica? Não. Mas como é que é Deus quem enviou essas igrejas? Qual é esse Deus? É Satanás. O representante de Satanás na terra. Ouça. Satanás enviou o bom Deus, escuta. enviou Messias, essas igrejas que estás aqui a falar, Satanás. O Simão Lutumba é tão demônio quanto você, senhor. Meu Deus do céu. Irmão, você é criminoso, irmão. Ouça a palavra de Deus Você é um aqui. criminoso. Um momento. E está a usar título de pastor. Um momento, senhora. Você está a pensar que eu sou teu colega? Eu vou mostrar-te Eu não sou diferente. Um momento, senhora. colega, não. Você não é pastor, irmão. Você não é pastor. Um Tá sem momento. título apóstolo. Deixa-me A eu ignorar explicar. igrejas assim de Deixa-me Cristo. eu explicar. Mas, Não, irmão, você mas tem que como é se possível? converter. O que eu não consigo compreender. Mas como é possível? O católico venera a Maria. O testemunho de Jeová não dá sangue. O adventista guarda o sábado. O do bom Deus ressou o dinheiro. Eles vendem água. Os outros vendem deles. Um momento, senhora. Os outros vendem vassoura. Outros ela pisar ungida. Outros, um momento, outros é sale. Você está criminoso. Um momento, senhor. Qual é a igreja que vende Eu vou vassoura? explicar-te. Não, rectifica. Qual é a igreja que vende vassoura, irmão? Um momento, Não tem senhora. nenhuma igreja que vende vassoura. Não vem aqui. Não vende vassoura. Eu vou provar-te, Cada senhora. igreja que vende vassoura. Espera. Nossa igreja vende vassoura. Um momento. As igrejas Um momento, senhora. Um momento. As igrejas que vendem vassoura até tem pano de deixar ungido, ok? Sanita ungida, ok? Tudo isso, eles fazem tudo isso devido ao dinheiro. Agora vê, com todas essas diferenças de doutrinas, como é possível um Deus, que é um Deus de paz, Deus de ordem, todos nós, com toda essa proliferação, essa confusão, vamos adorar este Deus? Não é possível. Você vê que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os 4 evangelhos de Jesus, cada um em seu lugar. Mateus disse coisas que Marcos não disse. Marcos disse coisas que Lucas não disse, mas ninguém se contradiz. Por quê? Porque era o verdadeiro Espírito Santo que estava sobre ele. Agora, já nessas igrejas não. Por exemplo, no Bom Deus, ou na igreja dele, ou na Shalom, batizam na piscina, ok? Outros batizam no coisa, aquele que... Um momento, senhora. No Rio. Um momento, senhora. No Bom Deus, ou na igreja dele, batizam na piscina. Onde até criam um tanque. Onde está o púlpito, criam lá tanque, ok? Vão comprar água lá no Fangono, despejam lá e te batizam aí. Outros, por exemplo, te colocam... Te metem gota na testa, que é batismo, ok? Outros têm mulher pastor, tipo na igreja dele. Tem mulher pastor. Não, mas calma, vamos falar sobre isso daqui a nada. Sim, ok. Tem mulher pastor. Outros não tem mulher, porque tem todas essas confusões de doutrinas, todas essas divisões. Como é possível servirmos o mesmo Deus? Se Deus é um Deus de paz. E você vê, ele diz Deus é quem ele se chamou. O Lutumba também diz que Deus é quem ele se chamou. O outro também diz também que Deus lhe chamou, mas Deus lhe chamou, está lhe falar coisa diferente. Qual é esse Deus? Esse é de demônio. Agora, calma, é minha vez, um momento, senhor, um momento, é minha vez. O representante de Satanás na terra não é só os curandeiros e feiticeiros, conforme ele diz. Ele é o grande representante de Satanás que Quem? O Antônio Rosborn. Grande representante. Está aqui em representação a Satanás.
Todos os líderes religiosos são os representantes de Satanás. Eu vou explicar porque eu tenho que provar do que eu estou a dizer. Um momento. Em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos foram lançados aqui na terra. Onde é que está essa 1/3 dos anjos? Qualquer pessoa já sabe que o curandeiro é do diabo. Qualquer pessoa sabe que a prostituição é do diabo. O que está no álcool sabe que está adorando, que está se servindo do diabo. Agora, e a Bíblia diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. Onde é que Satanás é adorado? Temos como adorar no sexo? Não. No álcool? Não. Onde é que Satanás é adorado? Essa 1/3 dos anjos queriam ser adorados lá na terra, Xano. Eles queriam a adoração. Onde estão os seus esconderijos hoje aqui na terra? Isso a humanidade não se pergunta. Isso aí não se pergunta. Onde é que se adora? É nas igrejas. Um momento, senhor. Onde é que se adora? Nas igrejas. Satanás é adorado nas igrejas em nome de Jesus. Não é o verdadeiro Jesus que eles adoram. Eles adoram um demônio em nome de Jesus. Outro Satanás se disfarçava como Sacote Benote, Adramalek, Nibikash. Numa outra geração, tinha um outro título. Hoje, Satanás é chamado de Jesus Cristo. O Jesus que eles adoram não é o verdadeiro Jesus. Eles adoram um demônio em nome de Jesus. Por isso que tu dizes que Deus te apareceu. Deus também viu também outros pastores. Mas esse Deus é um Deus confusionista. É um Deus bandido. É um Deus homossexual. Um Deus que te fala uma coisa, fala outra coisa no outro. Esse Deus é um Deus homossexual. E esse Deus é demônio. Porque o Deus verdadeiro que eu sirvo, que eu adoro, que enviou o profeta Caco Filipe aos 24 de abril de 1993. Este Deus não é um Deus de desordem. Você tem tal de doutrina. Quantos pentecostais existem aqui em Angola? Mais de 50 pentecostais. Mas cada um tem a sua doutrina. Por que não se juntam? É possível você ser pastor lá na Católica? É possível você ser pastor no Quimbanguista? É possível você ser pastor no Samantoco? É possível? Não. Mas tem o mesmo Deus. Quem é esse Deus? Como é possível que eu sou de Deus, mas não posso ser pastor em uma outra igreja? Você pode ir pregar na igreja católica? Me responde ainda. O senhor me responde, senhor. Não, sim, agora, sim, não, um momento. Na minha vez, há uma pergunta. Tu podes ir pregar na católica ou na universidade? Não, termina aí a sua opinião. Sim, eu vou terminar, mas quero que me respondas. Podes ir pregar na católica? Temos doutrina. Os católicos. Então, tem a doutrina, mas agora, como você dizem que são chamados de Deus? Esse Deus que vocês adoram é Cadiapé. Posso? Agora é a minha vez? Vamos, Antônio. Vê lá aí o tempo que vocês deram nele. Está à vontade, pode ter muito tempo. Ele tem muito tempo mais. Tá à que a mim. vontade, Não apóstolo estou a Antônio. entender esse jogo, então, Santo. Pode falar à Ele vontade. tem mais tempo que eu. Pode Então, falar, apóstolo. Não, muitas das vezes, apóstolo Antônio, nem é pelo tempo. Nós podemos ter 10 minutos e não dizer absolutamente nada e falar tudo em 1 minuto. Mas pode ter o tempo que quiser. obrigado. Agradeço imenso. E queria responder o irmão Hugo. Não, o meu apóstolo Hugo Zé diz mesmo isso. O irmão Hugo está a dizer que as igrejas são diferentes, as igrejas têm doutrina diferente. Tocoísta. Jesus Cristo, quando apareceu, enviado por quê? Por Deus. Jesus, quando chegou, começou a pregar a palavra de Deus, estava na igreja. Ia para a igreja. Agora, o fato de Jesus ser enviado por Deus, a modo nenhum ele ignorou sinagogas. Jesus não diz ao povo, não sigam sinagoga, não sigam escribas, não sigam sacerdotes, não sigam somos sacerdotes. Inclusive, havia momentos que Jesus orava pelas pessoas, curava as pessoas, mandava essas mesmas levarem oferta na igreja. Dizer, olha, estás curado sim, então leva a oferta aí no templo ao sumo sacerdote para que sirva de testemunho e o cumprimento da lei prescrita por Deus através do profeta Moisés. Então, um verdadeiro homem de Deus não pode ignorar
outros homens. As de outras Deus. denominações religiosas. Não pode. Isso, Tem que aceitar. Isso é né? crime, irmão. Vocês estão a inventar a vossa Bíblia. Vocês Sim? quem? Não, eu estou a falar para o irmão, né? O Capo Filipe e os seus discípulos. Meu irmão Capo Filipe. Ele não é teu irmão. O meu irmão Capo Filipe a ensinar mal os seus discípulos. Nós temos que ser seguidores de Jesus. O que Jesus fez tem que ser o nosso modelo. O que Jesus viveu, o ministério de Jesus nos sirva de modelo. Não podemos inventar outro estilo de vida, além do mesmo único modelo que é Jesus. Jesus esteve no templo. Jesus esteve em sinagogas. Jesus foi Quer batizado. dizer, Jesus aceitava todos, não é? Foi batizado pelo João Batista. Mas alguém enviado por Deus, presta atenção. João Batista não convivia com Jesus, mas Jesus aceitou que ele fosse batizado por ele. Ok. Quer dizer, Jesus aceitava o ministério dos outros. Não pode dizer que não, eu sou o único filho de Deus e os outros todos são falsos. Não pode fazer isso. Deus não é homossexual, como o irmão está a dizer. Isso é pecado. Quando chegar na tua casa, faça a oração, peça desculpa, peça perdão a Deus. E se arrepende, né? Se for possível, venha passar a linha de oração no salão domingo para ser liberto. Quem? O apóstolo? Deus não pode chamar Deus Apóstolo, homossexual. domingo, é? Deus nunca foi homossexual. Deus é apenas pai de todos. Deus escolhe e envia. Deus escolheu os seus profetas e enviou eles. Deus mandou Jesus, mas quando Jesus chegou, ele teve que passar ao João Batista para serem batizados. Inclusive João não aceitou, diz que não, você é maior que eu. Jesus diz que não, tem que me batizar. Não posso, não sou digno inclusive de tirar a sua, como posso chamá-lo? Atar os teus sapatos. João Batista disse que não, Jesus disse que não, fica à vontade, pode me batizar. Viu? Então Jesus era tão humilde, a unção de ressurreição, com a unção de ressuscitar mortos, com a unção divina, com o potencial, com a graça de Deus, com a divinidade. Inclusive, quando ele entrou na água, a palavra de Deus diz, o céu abriu. E ouve-se voz, Deus falou, eis aqui meu filho. Aqui, onde eu compras, onde eu coloco a minha paixão, obedece nele, obedece ele e segue ele. Então, mas Jesus aceitou o João Batista, acreditou no ministério do João Batista e mandou, curou pessoas, curou 10 leprosos, curou pessoas, curou cegos, mandou eles levar oferta nos templos, mandou esses ir agradecer, testemunhar na igreja. Vão para a igreja, vão lá no templo, vão lá até com o sumo sacerdote, vão lá até com o sacerdote, vão lá até com os escribas. Não, Jesus, por mais que havia alguns escribas com esse espírito de ignorar Jesus, com algum espírito de... Jesus curou aquela senhora que tinha doença, enfermidade nas costas, né? Que era murumba, chama murumba, né? A senhora que tinha problema, que era encurvada, a senhora encurvada. Então Jesus curou aquela senhora. Mas como foi no dia de sábado, os pastores daquela igreja se levantaram contra Jesus, procuravam forma de acusar. Esse de pastor sentir ciúme de outros pastores não é de hoje. Quem está com ciúmes? Existe isso que estamos aqui a vivenciar hoje. Pessoas a surgir com inveja da outra igreja, com inveja que ele não pode existir. Agora, não apóstolo pode. Antônio, diga-me uma coisa, e a Zoa já teve o prazer, não é, de entrevistá-la, a sua mulher. Obrigado, sim. Não é? O que é que ela é na sua igreja, a sua mulher? A minha esposa é serva de Deus, ela é pastora, profetiza desde Sofia. Ela é serva de Pastora? Deus. É pastora, sim. Ok. É profetiza porque tem ministério para profetiza. Profetiza? É profetiza, sim. É um Ok. dom da profecia. Então, na sua opinião, tanto faz, mulher, Pode ser. homem, criança, É não bíblico. interessa, não é? Deus unge quem Ele quiser. Quem ele quiser. Diz a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2, verso 28, que no último dia há de derramar o Senhor o seu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas, presta atenção, vossos filhos e filhas profetizarão. Então, quando Deus derrama seu Espírito sobre todas as pessoas que Ele achou, então eles têm
direito de servir Deus, seja lá mulher ou homem. O apóstolo, Pode servir. pode ser profeta. lá na vossa religião, na vossa denominação religiosa, lá o Cacó Filipe, tem mulheres também? Mulheres como? De que maneira? Como a mulher do apóstolo Antônio, profetiza. Bem, mas antes eu quero realçar um ponto, antes de responder à sua pergunta. O senhor aqui disse que ele é discípulo de Jesus. Mas todos os ouvintes devem compreender, todos quanto dizem hoje ser discípulos de Jesus são zumbis, são demônios. Todos quantos dizem ser discípulos de Jesus. Jesus teve 12 apóstolos contados e 70 discípulos. O seu tempo passou. Mesmo no tempo em que Jesus estava a ministrar, já existiam pessoas com estes demônios que alegavam ser de Moisés. No tempo em que Jesus pregava, as pessoas diziam que não, nós somos de Moisés. É assim, Xando. Eu vou responder a sua questão em relação às mulheres. Mas eu quero abrir este parênteses. Não é possível hoje haver discípulos de Jesus, como também não é possível haver discípulos de João Batista, discípulos de Isaías, de Jeremias. Não é possível. Hoje, ou você é discípulo de Cacó Filipe, ou você é um católico demônio, és um evangélico demônio, és um do Shalom demônio, e assim por diante. Vejamos o seguinte. Todos os discípulos de Jesus e apóstolos eram judeus. E ele disse àquela mulher, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele é israelita? Quem? O apóstolo Antônio? Sim. Não é israelita. Jesus, ele foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E disse aos seus apóstolos, não idem às nações. Você vê? E a palavra de Deus nos mostra em Atos capítulo 11, versículo 19, quando os apóstolos de Jesus e os seus discípulos foram pregar para as nações, em cumprimento de Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, onde Jesus disse que idem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em Atos capítulo 19, versículo 11, quando veio em cumprimento desta mesma promessa, é dito que os discípulos de Jesus não pregaram a palavra a não ser aos judeus. Quer dizer, pessoa que não era judia não era pregada. Então, hoje, não é possível haver discípulos de Jesus. Vejamos o seguinte. Timóteo, Silvano e Tito vieram após Jesus, mas eram discípulos de Paulo. Como é possível hoje agora haver discípulos de Jesus? Não é possível. Agora, quanto à mulher, o profeta Cacó Filipe não tem uma denominação religiosa, não tem uma religião. Tem o quê? Ele tem uma mensagem da parte de Deus. Okay. Ele é a boca de Deus, o emissário, a única boca autorizada de Deus. Mesmo um só homem que combate as igrejas. Mesmo, essa é a do Cacó Filipe. Um momento. Mesmo a Bíblia diz no livro de Deus, vai surgir o anticristo. Então, quando surge um mensageiro de Deus, supostamente de Deus, que é do diabo, a combater a igreja, então é não, um momento, eu vou chegar ali. Eu posso te explicar em relação a esse ponto. É assim. Quando eu quase esqueci o que eu quero dizer. Mulher primeiro. Sim, dá ok, obrigado. Da mulher. Um momento. Em relação às mulheres, o Cacó Filipe não tem uma denominação, ele tem uma mensagem. Um profeta, ele é porta-voz de Deus. Ok, lembrei-me o que eu quero dizer. Deus, é dito no livro de Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem. Não é? E nós, os homens, em condições no normal, temos uma boca. Não é normal um homem ter duas bocas. Se o homem tiver duas bocas ou três bocas, vai ser por mal feito. Formação congênita. Ok, é isso ali, obrigado. É isso aí que diz. Que significa que não é o normal. Então nós temos uma boca. Se nós temos uma boca, fomos feitos em imagem de Deus, significa que nós também só temos uma boca. E a boca de Deus é um profeta. Não pode haver 4 profetas em uma só geração.
5 podem, ou seja, não tem como. Deus só tem uma boca e só tem um representante na terra. E este representante é o seu profeta, que hoje é o profeta Caco Filipe. Na mensagem pregada pelo grande homem de Deus, que é o profeta Caco Filipe, para os vivos hoje nesta geração, uma mulher não pode ser pastora. Oh. Ok? Toda mulher que prega na igreja, toda mulher apóstolo, toda mulher pastor, toda mulher evangelista, doutor, todas essas mulheres são demônias, são a encarnação de Satanás. E o profeta Caco Filipe disse que elas têm visto órgãos genitais nos seus sonhos. Quem? As mulheres que são pastores. Esta é a palavra de Deus. Um momento. A prova só são mesmo elas. Elas devem vir aqui para poder Não, tem a mulher do apóstolo. Sim. Eu chego até ali. Se a sua mulher é pastor, não é? Ele deve mostrar-me na Bíblia uma só mulher pastor ou apóstolo. Uma mulher não pode ser pastor. Uma mulher não pode ser apóstolo. Uma mulher não pode ser evangelista ou doutor. Uma mulher não pode exercer um dos 4 ministérios de Efésios 4:11. Jesus teve discípulos, teve apóstolos. Nos seus apóstolos não havia nenhuma mulher como apóstolo. Agora, o dom, falar em línguas, profetizar, isso é um dom, não é um ministério. Qualquer um, Deus pode usar qualquer um. Alguém aqui, pelo Espírito de Deus, pela ação de Deus, o Espírito de Deus pode vir aqui sobre ele e ele vai falar pelo Espírito de Deus, profetizar. Mas se realmente é o Espírito de Deus que vai atuar sobre essa mesma pessoa, quer dizer que Deus vai levantar uma outra pessoa aqui no nosso meio também, que vai interpretar o que ele diz. Não, mas o apóstolo Antônio também fala aquelas línguas. Quais línguas? O Ramachá. Dos demônios? Não, aquelas são línguas de demônios. Aquilo é teatro. Ele próprio sabe. Eles treinam muito, ficam a treinar para poder começar a falar. São línguas de demônios, são em contato com demônios. Quando eles ficam a usar aquelas línguas, significa que eles estão a levantar os demônios, para que os demônios que os unge possam se manifestar naquela momento. Mas agora, um momento. Só um minuto, mais um minuto. Sim. Não, sim, eu quero dizer algo. A sua mulher não é pastor. Se ela é pastor, é uma demônia. E ele pode provar-me na Bíblia uma só mulher que foi pastor ou apóstolo. Na Bíblia. Só isso que acabou. Ok. Ele terminou a sua versão. Primeiro, quando nós estamos a dizer que as igrejas não podem existir, tem que ser essa não pode, não podemos fazer isso. Ah, vamos ainda para as mulheres. Não, eu vou chegar ali, eu vou falar tudo o que ela falou. Ele falou certas coisas que devem ser respondidas, porque temos pessoas a nos ouvir. Primeiro ele falou que só tem um enviado, que é mensageiro, que Deus levantou, o Caco Filipe, e todos que não estão com ele são enviados do diabo. As igrejas todas e não podem, não sei o quê. Então eu queria dizer que isso aqui, nós vamos insistir a dizer que isso é mentira. As igrejas devem existir porque são igrejas de Cristo. Agora, quando alguém surge com isso, esse é o anticristo, segundo a Bíblia, que haverá anticristo que vai combater as igrejas. Esse aqui que você está vendo, surgiu o anticristo na pessoa do Caco Filipe para combater as igrejas. E a dizer que as igrejas não devem existir, só tem que ser Caco Filipe. Então, isso aqui é falsidade. Esse aqui é falso. Tem que existir. Se Jesus está dizendo que tem que existir, tem que existir. Eu vou te provar na Bíblia que tem mulheres que pregavam a palavra de Deus. Joel capítulo 2, 28 diz-nos que nos últimos tempos Deus vai derramar seu Espírito sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Isso já é uma missão de Deus para todos. Não é só para os homens, não é só para nós, mas para todos. Não podemos dizer que tem que provar na Bíblia a mulher que pregou, não. Por que você tem que dizer que tem que provar na Bíblia que as mulheres na Bíblia não pregavam, então hoje as mulheres que não podem pregar? Quem te diz isso? Mostra-me na Bíblia uma mulher pastora. Agora, presta atenção, não estou a te responder. Estou a lhe responder, porque a palavra de Deus diz, Jesus quando cumpriu a sua missão, ele diz que eu vou subir para os céus. Mas
o Consolador virá e ele vai vos ensinar. Espírito Santo, quando veio na sua soberania, na sua graça infinita, ele ensinou, ele capacitou mulheres que estão a dirigir, que estão a liderar grandes igrejas, não só aqui em Angola. Tem mulher com capacidade, Deus ungiu. Tem mulheres que levantaram, que Espírito Santo ungiu. Aquele não é o verdadeiro Espírito Santo. A liderar e não só a profetizar, porque é a continuidade dos Atos dos Apóstolos. É a continuidade. Porque Jesus Cristo terminou a missão. Mesmo aqui em Angola, não é, Apóstolo António? Temos também mulheres a liderarem muitas denominações. Temos quem? Tem pastora Tina, apóstola Tina, grande serva de Deus. O apóstolo Hugo conhece. Apóstola Tina. Assim, ela não é apóstola, ok? Ela é senhora Tina. É verdade. Ela, porque, quem na Bíblia foi a grande mulher de Deus? Grande mulher de Deus. Grande mulher de Satanás. Representante de Satanás na terra. Mostra-me só na Bíblia, prova-me na Bíblia. Uma mulher apóstola. Só na Bíblia. Prova-me na Bíblia, Caco Filipe. Oi? Não, Caco Filipe é profeta. Eu vou te provar na Bíblia para profetas. Não, eu estou a dizer, não vai nisso. Sim. Então, quando tu estás a dizer... Eu não estou falando nome Tina, eu estou falando com o título de apóstola. É minha vez agora de falar. Diz. Eu ainda não terminei. Certo. Eu apenas estou a explicar, é a continuidade dos Atos dos Apóstolos. Pergunta-me já. Espírito Santo, não estou a te perguntar. Eu quero responder. Eu ainda estou aqui a falar. O que é que acontece? Espírito Santo veio, Jesus diz, ele terminou a sua missão e desde que o Espírito Santo tomou. Jesus fez a missão, ele veio como o último profeta, o último enviado de Deus do último tempo. Não é porque Baraná, não é porque esse crânio fulano, não. Jesus Cristo é o segundo e o único Adão. O segundo Adão é o último Adão, Jesus. Agora, todos os profetas que vamos surgir, os apóstolos, somos apenas todos seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus. Filhos de Deus, salvo através de Jesus, então estamos a fazer obra de Deus. Agora, a palavra de Deus diz, Espírito Santo virá e vai vos ensinar outras coisas que eu não vos ensinei. Espírito Santo, quando veio, tocou mulheres, tocou homem, capacitou homem e mulher, cumpriu a palavra de Deus no Atos 2, 18, que é Joel 2, 28. Se o Joel 2,28 se cumpriu em Atos 2,16, Joel 2,28 se cumpriu em Atos 2,16, acabou. Acabou de quê? Sim. Deus já cumpriu a promessa de Joel 2,28. E a promessa de Joel 2,28 não é que Deus vai levantar a mulher apóstola, conforme você está a citar aqui a Tina. Não é que Deus vai levantar a mulher pastor, conforme a tua mulher você lhe estabeleceu de pastor. Não, isto... Quem te iluminou isso, um momento? Quem te deu esta iluminação? Se isso é revelação, a ilusão que você recebeu. Esta iluminação ou essa revelação veio de Satanás. Porque nem na... Estou a te falar a verdade. Eu estou a dar a oportunidade de você se arrepender hoje. Irmão, sim, calma um momento. Não, mas senhora... Mas anticristo como? O senhor tem mulher pastor. O senhor crê em mulher apóstolo. Ok? Na Bíblia, Deus na forma de pai no Antigo e Novo Testamento não levantou nenhuma mulher apóstolo, nenhuma mulher pastor. Espera, eu vou te explicar. Eu também estou te explicando. Sim, diz. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Para me te responder, o trabalho do Espírito Santo é para te convencer que Caco Filipe é o único verdadeiro profeta de Deus hoje na terra. Anticristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Fora disso, se o Espírito... Igreja não pode combater igreja. Pastor não pode combater pastor. Um verdadeiro profeta não pode combater Eu não estou a combater nenhuma igreja. Um profeta é falso. Eu combati qual igreja? Estás a combater as igrejas. Qual igreja? Isso é uma que eu combati. Shalom. A Shalom? A Shalom não é uma igreja. É okay. O Shalom é purgatório e rede de Satanás para enviar as almas para o inferno. Ok? A católica é uma morgue. Compreende? Vou te explicar para que não possam sair daqui talvez coisas em confusão. A católica é uma loja de vela, ok? Lá vem de vela. A Testemunha de Jeová é uma biblioteca, é uma livraria. A Testemunha de Jeová. Já a Universal é um supermercado, a Universal e a Mundial é um supermercado, ok? Agora a Shalom. Espera um momento. A Shalom
e há tantas outras, dos Melo Pinheiro e assim em diante. Essas são purgatórios, morgues. As pessoas vão lá para poderem serem enterrados. Quando os teus fiéis vão em sua igreja, significa que eles estão para poder ir preparar a sua sepultura. Vocês são Um momento. Você está proibido de ensinar esse tipo de mensagem nos lugares públicos, porque você está a enganar pessoas. Mas é enganar como? Se as pessoas têm a liberdade de crer ou não crer. Você para desvaziar as igrejas. Não, Você está fazendo as igrejas devem fechar. Todas devem fechar. A Shalom deve fechar. Você revelou a tua identidade. Não é A identidade igreja nenhuma. tem que fechar. Não. Você é Nenhuma denominação Esse é o trabalho religiosa do deve diabo, existir meu irmão. sobre a terra. Presta atenção, Na vou dizer, terra não deve quem haver. torce igreja, quem dorme e fica a torcer igreja é o diabo. Porque a igreja incomoda o Satanás. Igreja, Mas qual é que incomoda Satanás? o Satanás investir do diabo. mas se o Satanás está quando nas igrejas. Jesus diz, a palavra de Deus diz que eis que eu te dou a chave da igreja. Jesus está a dizer a Paulo, ao Pedro, tu és o Pedro, tu és a pedra, sobre ti eu edificarei a minha igreja. E os portões do inferno não prevalecerá contra ela. Tá bem, eu edificarei a minha igreja ou as minhas igrejas? Não, a Tá igreja. bom, Não, presta atenção. Vamos explicar agora as denominações. A minha igreja ou as minhas Agora igrejas? vamos explicar a divergência nas divergências. Apóstolo Antônio.